Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Jonatas Rosa. Vamos hoje de Bitcoin. Da última vez nós falamos a respeito dentro do gráfico diário de duas médias. Eu vou voltar com as médias aqui para a gente entender o que eu estava falando, tá? Vamos voltar com as médias aqui, tá? Eu falei o seguinte, que dentro daquelas médias eu dei três possibilidades de ação aqui. Deixa eu voltar aqui com a nuvem de Shimoku, tá? Vai ficar um pouco confuso o gráfico, mas vocês vão entender bem. Então eu dei três possibilidades aqui de acontecer, tá? Ou viria com um certo volume e já faria um rompimento aqui, tá? Subiria nesse rompimento aqui para alcançar novos topos. Tá? Esse era o primeiro ponto, tá? Então vamos pegar aqui. O primeiro ponto seria esse aqui, tá? O segundo ponto, ele iria descer aqui ainda, fazer uma correção e passar abaixo da nuvem de Shimoku para novos topos. E o terceiro ponto aqui, ele iria bater direto. A minha primeira opção, ela estava aqui, ó. A minha primeira opção, ela estava realmente aqui sobre ele ainda fazer uma correção e passar abaixo da nuvem de Shimoku para subir. O segundo ponto meu estava aqui, ó, que era uma possibilidade de uma correção. E se, no caso, o S&P 500 corrigir e não se segurar, ele realmente iria fazer isso aqui. Era uma segunda opção, tá? E uma terceira opção é que ele já com um certo volume já romperia aqui para atingir novos topos. Tá? Lembrando que eu coloquei essas três opções, deixa eu deletar aqui, tá? Vou deixar isso desenhado aqui. Mas eu falei em uma coisa ainda que seria muito importante. Deixa eu tirar a nuvem de Shimoku aqui e deixar somente as médias. Na posição diária aqui, no gráfico diário, em julho de 2021, ele teve aqui o cruzamento da média de 100 contra a média de 200 períodos. Tá? Nesse caso aqui é diário, 200 períodos, 200 dias e 100 períodos, 100 dias. E ao cruzar essa média, uma semana praticamente depois, ele começou ele disparou o preço. E o que está acontecendo exatamente? Tá? O que está acontecendo exatamente agora aqui? Tá? Tá ocorrendo esse cruzamento da média. Tá? Esse cruzamento da média de 100 contra a média de 200 aqui no diário. Tá? Existe a possibilidade desse preço disparar? Sim, existe. Existe a possibilidade. Não é uma previsão de investimento nem nada disso, é bom deixar claro, mas existe sim essa possibilidade. Né? A análise gráfica ela vem de muitos detalhes que são repetidos na constância do tempo, e esse tipo de detalhe é um deles. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o semanal, tá? A nuvem de Shimoku. Tá? Então, se a gente pegar aqui a nuvem de Shimoku junto com o semanal, a gente vai ver o seguinte, que o preço ele tem vindo aqui num patamar, depois ele cai. Depois vem no outro patamar e ele cai. Né? E aqui ele teve uma subida. Né? O preço ele encontrou um suporte aqui em 33 mil. Tá? Esse suporte 33 mil é o mesmo suporte que lá em junho e em julho fez a base para o preço do Bitcoin para ele não cair mais. Tá? Então, assim, ela já alcançou esse suporte aqui em janeiro de 2022 uma vez, já encostou nesse suporte, tá? E ele depois, ele vinha no canal de baixo aqui, ele agora disparou para cima. Esse é um rompimento ainda completo? Não, não é. Se você pegar no diário aqui, existe a grande possibilidade agora para ele realmente ter uma fidedignidade em relação ao preço, é que ele faça pelo menos um pivô de alta aqui. Ele vem retestar uma base aqui, ou pelo menos aqui, no caso seria pelo menos aqui entre 39.500, alguma coisa assim, para poder alcançar novos patamares. Então ele faria esse desenho aqui, pelo menos, tá? Mas neste exato momento aqui, são 21 horas e 49 minutos do dia 9 de fevereiro de 2022, esse cruzamento está acontecendo.
Nesse primeiro cruzamento aqui, 8 dias depois, mais ou menos, tá? Uma semana depois, né? O preço disparou. Mas ele retestou aqui, tá? O mesmo suporte. Ele fez novamente pouso nesse suporte. Aqui, para ele fazer o pouso nesse suporte, ele tem que corrigir até chegar próximo aqui aos 34 mil, tá? Não parece que ele vai corrigir. A gente tem no RSI aqui que ele rompeu nessa RI. Vamos pegar aqui do topo ao fundo, tá? E ele rompeu, ele já fez um pivô aqui de alta no RSI. Então aqui no RSI tem ainda espaço para ele subir mais, tá? Ele pode chegar aqui pelo RSI, pelo menos aqui em 48 mil dólares, tá? Se a gente pegar o RSI, ele pelo menos pode chegar aqui no próximo patamar, entre 46 e 48 mil dólares, tá? Mas lembre-se o seguinte, que a média de preço aqui de 100, ela tá caindo abaixo de 200 períodos. Isso significa que existe a possibilidade dele, antes de fazer novos topos aqui, como tem se prognosticado aí, ele fazer uma leve correção, pelo menos aqui, para poder adquirir um volume, uma força maior e subir, tá? Porque essa resistência aqui, ó, que ele tá enfrentando agora, é uma resistência que ela vem bem de tempos atrás aqui. Vamos pegar aqui, ó. É a mesma resistência aqui que ela tá vindo aqui desde fevereiro de 2021, tá? Ela vem de fevereiro, depois ele passou por ela aqui em setembro de 2021 e assim por diante. Então é isso, não tem muito mais que falar não. Bons momentos aqui para que você que já está comprado, já está dentro da operação, por exemplo, pelo menos ter um stop aqui bem próximo aqui, porque ainda na minha posição é de que antes de ele alcançar o novo topo, ele vai fazer uma correção aqui para poder subir, tá? Até acompanhando aqui nesse caso, ó, acompanhando o cruzamento das médias, tá? E a nuvem de Shimoku, porque a nuvem de Shimoku aqui, mesmo tendo estabilizado o preço aqui atual, mas ela ainda propõe uma possibilidade de uma queda, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no RSI, a gente já passou, tá? Vamos dar uma olhada aqui no volume para a gente ver o que o volume fala para a gente aqui nesse sentido, tá? Vamos pegar aqui um volume, tá? E a gente vê aqui o que está acontecendo. Então, volume é aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente também no último vídeo, tá? Para quem não viu aí pode acompanhar. Ele veio aqui, é um volume que está descendente, tá? Um volume comprador descendente. Então, assim, para que isso que fosse realmente para cima, ele teria que estar pelo menos um volume aqui homogêneo ou ascendente, tá? E ele não é assim que acontece. Os candles compradores aqui, eles têm reduzido dessa posição aqui, ó, até agora. Então, existe a possibilidade realmente desse candle aqui começar a voltar a ser comprador. Ou fazer uma leve correção e para voltar a ser comprador. Mas ainda bato nessa tecla da correção. Então, muito cuidado com o patrimônio de vocês. Por hoje é isso, tá? Não tem muita coisa. No semanal, deixa eu ver como é que tá o semanal. No semanal a gente tinha colocado também a possibilidade aqui dele continuar. Olha só, no semanal fica um pouco mais fácil perceber o seguinte. Existia uma grande possibilidade aqui no semanal dele fazer o seguinte movimento. Ó, a gente pega aqui, ele já ultrapassou a nuvem de Shimoku no semanal, tá? E ele está acima da nuvem de Shimoku aqui, utilizando inclusive a nuvem como base, mas contudo ainda, mesmo utilizando a nuvem como base, ele está aqui espremido aqui entre aqui a nuvem, o suporte dado pela nuvem de Shimoku e uma resistência aqui, que essa resistência está vindo lá bem antigamente. Essa resistência é o topo de 2017, tá? Ela está exatamente dentro dessa linha aqui. Então a possibilidade dele aqui é que ele possa romper aqui, talvez assim mais uma semana, ou nessa semana mesmo romper, fazer esse rompimento e acompanhar a nuvem de Shimoku aqui por esse patamar aqui, ó, tá?
Existe essa possibilidade, como existe também uma nova possibilidade que ele, dentro desse gráfico aqui, ele batendo aqui nessa resistência, ele voltar para poder pegar a base da nuvem, tá? E subir. Existe essa possibilidade, tá? Eu acredito mais nessa possibilidade, eu vejo que está mais para ser uma possibilidade dessa aqui do que ele já subir aqui, exatamente porque nós não temos um volume muito forte para subir. É claro que isso aqui pode mudar, tá, gente? Essa análise é feita estritamente para agora, para o momento agora, e nesse semanal para essa semana, né? Então, os patamares que ele vai alcançar aqui, tá? Se ele continuar uma subida aqui. Então, ele tem aqui o patamar de... ele já está na base de 44 mil, tá? Próximo patamar aqui de 47, próximo aqui de 52, tá? Depois dos 52 aqui, ele vem na base de 55, 54, 55. Depois aqui 58, 57, 58, 61 mil dólares, tá? Retestando 65 mil, topo anterior 69 mil e assim para frente, vários outros para frente também patamares. Mas por agora é isso. Na dúvida, podem colocar aí o que vocês gostariam de ver em relação à análise de criptomoedas, mas vejam outros vídeos que a gente está publicando. A gente está fazendo uma série de educação financeira tanto para adulto quanto para crianças. Então, assim, aqueles que tiverem interesse em ver, vai estar disponível esse vídeo. São várias sequências de vídeos, né? Porque o importante é isso. O importante é que todos, pelo menos, tenham uma certa educação financeira, um controle patrimonial e uma responsabilidade por aquilo que tem. Agradeço a vocês, gente. Tudo de bom. Sucesso!